Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bom? Gente, hoje eu trouxe Carla Borba, ela é advogada, especialista em direito do trabalho e a gente vai falar sobre assédio sexual no trabalho. Eu acho que é um tema que deve ser debatido e que nós mulheres, principalmente, a gente sofre muito com isso. E hoje em dia tem gente que nem sabe o que é realmente um assédio, por que a gente se está sofrendo assédio, enfim. Aí eu trouxe Carla pra gente debater um pouquinho sobre esse assunto e quem sabe você até tirar suas dúvidas também. Então, Carla, a pergunta é, o que é assédio? Bom, assédio é uma ação persistente e insistente de alguém, uma outra pessoa, inconveniente. E aí temos vários tipos de assédio. A gente tem assédio no ambiente de trabalho, que a gente vai conversar mais um pouquinho. A gente tem um assédio em ambiente virtual. A gente tem um assédio sexual, que é uma outra forma de assédio. Então, assim, existem vários tipos de assédio. Ação criminal. Bom saber. É previsto no Código Penal. Isso, inclusive, tem resguardos na polícia. Se você sofrer um assédio, eventualmente, você pode fazer um BO. E aí, dependendo de qual tipo de assédio a gente está falando, a gente vai ter um acompanhamento jurídico especializado. Como identificar o assédio? Sexual seria, por exemplo, um chefe, homem ou mulher, utilizando-se da sua função de superior ou não para ter uma troca no trabalho, para ter uma valorização, uma promessa, um aumento de salário ou até de uma manutenção de cargo. Então, assim, para identificar, primeiro você tem que saber do que é que você está sendo vítima, entendeu? O que é que está acontecendo. E aí, em geral, como funciona? A pessoa sofre aquela situação e antes, inclusive, de se direcionar até a uma delegacia ou alguma coisa, é interessante que você procure um advogado de confiança para entender o que está acontecendo e, inclusive, se resguardar de provas. Porque hoje é muito complicado você provar que você sofreu aquilo. Por exemplo, aconteceu comigo. Falava comigo normalmente, só que eu comecei a perceber de uma forma diferente que já estava me incomodando. Ele chegava, e aí, está fazendo o quê? Mandava por mensagem. Ou então, e aí, você estava linda hoje? E aí, você vai fazer o quê? Tipo, coisas que começaram a me incomodar, que não eram assuntos pertinentes ao trabalho. E eu resolvi cortar. Eu falei, não, isso já passou dos limites, não é? A pessoa que, às vezes, quando é até um cargo maior, a pessoa fica até sem graça, sem saber como se comportar, que verdade. É o mais sério. Eu falei, minha vida pessoal não interessa. Se você tiver que falar comigo sobre profissionalmente, a gente vai se comunicar. Caso contrário, não tenho que estar te dando satisfações. De lá pra cá, essa pessoa mudou comigo. Começou a me tratar friamente. Até uma retaliação foi já. mais comigo. Se pudesse me evitaria de todas as formas. E poderia eventualmente até fazer um boicote profissional para a pessoa, dependendo do cargo, né? Com certeza. E eu fiquei preocupada. Eu falei, poxa, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Sendo que eu tenho que tratar ele como profissional, não tenho interesse nenhum. Foi a partir do momento que me veio essa ideia de tratar esse assunto, porque se aconteceu comigo, com certeza acontece com outras pessoas. Teve até uma seguidora, que eu não vou citar o nome, que ela me falou que o pai da dona da empresa que ela trabalhava assediava ela de formas, dizendo que ela parecia uma atriz pornô, que ela era muito bonita, que se ela queria sair com ele, enfim. Ela foi sofrendo, ela teve que pedir demissão, que ela não aguentava, ela não suportou mais. Por isso que, assim, é interessante que antes de fazer um pedido de demissão e eventualmente até perder os direitos, a pessoa procura um advogado, porque existem medidas judiciais que a gente pode prevenir essa perda de direitos. A gente sabe que quando a gente pede demissão, a gente está abrindo mão do seguro-desemprego, do FGTS, da multa. Então tem algumas complicações, inclusive do caráter financeiro. Aí tem uma ação trabalhista que a gente chama de ação de rescisão indireta de trabalho. Que é como se fosse a gente dar uma justa causa no empregador. A rescisão indireta, mal elegida, não saia e procure um advogado, até para ele te instruir. Quais são as provas que você deve fazer? E qual tipo de assédio você está sofrendo? Assédio sexual, assédio moral, assédio virtual? Qual é o tipo de assédio e tentar, aí o advogado vai direcionar. Quais são os meios de provas que a gente vai conseguir para provar isso? Eventualmente, a prova mais importante no processo de assédio é uma testemunha. É uma prova que tem uma certa importância. Então, às vezes, sondar com algumas colegas se elas já sofreram aquilo. Sondar com alguém que já saiu da empresa se ela passou por aquela mesma situação. Tentar ir resguardando as provas no WhatsApp, resguardando a prova de um e-mail, resguardando a prova, às vezes, nos comentários que tem no story seu, na sua vida pessoal, ou no seu Facebook, dependendo do tom daquilo, o advogado vai avaliar e vai recomendar. Ou vai fazer um BO, ou vai, porque assim, como eu falei, é um assédio moral ou é um assédio sexual? Porque tem uma diferença ainda para saber qual é a tipificação criminal e a posição jurídica que vai ter que ser adotada. Em condições, deve buscar um órgão
que dá a gratuidade da justiça e o atendimento pleno, que é a Defensoria Pública. Se for na esfera estadual, tem a DPU, se for um crime que tiver um parâmetro mais federal, né? Dependendo do ambiente que a pessoa trabalha. Então, assim, existem órgãos que respaldam essas pessoas que não têm condições de ter essa entrevista para eventualmente tomar uma decisão judicial. O assédio existe e o assédio sexual é muito grande. De promessas, de cargos, e se a mulher não aceita, ela é demitida. De saídas para jantares, né? Existem vários exemplos de situações. O interesse naquela pessoa que está te paquerando, tá tudo bem, o problema não é esse. O problema é uma inconveniência, é um excesso de investida ou um excesso de perseguição de diversas formas e a mulher não querer e demonstrar que está desconfortável. A etapa é buscar informações com um profissional da área de direito se você efetivamente está sofrendo assédio. Punição para o assediador? Sim. É a punição da pessoa que faz aquilo para que medidas como essas não aconteçam com outras pessoas. Como eu falei, o assédio sexual, inclusive, é previsto no Código Penal, que é o 216A, que ele diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se do agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função, a pena é de 1 a 2 anos. E se a pena pode ainda ser aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Existiu essa tarifação para poder identificar se o dano é leve, médio ou grave. Aí você vai ver ali, avaliar as provas e saber qual é, onde ela se encaixa, para você saber quanto é que você vai ter de direito a receber os danos morais. Supor que as pessoas que a gente tem aqui, uma é a diretora da empresa, mas ela é empregada e o salário dela é de 20 mil reais. Sim. E a outra é auxiliar administrativo, o salário dela é 1.000 reais. O dono da empresa fez assédio sexual com as duas. A pessoa que recebe eventualmente 1.000 reais, quanto seria esses danos morais dessa pessoa? 20 mil reais. Porque a função é diferente, elas sofreram a mesma situação pelo mesmo empregador. E uma vai receber um valor menor porque o salário dela é menor, e a que tem um cargo maior vai receber vai receber uma indenização maior porque o cargo dela é maior. Mas enquanto isso, a aplicação hoje é do último salário do ofendido, ou seja, da vítima. O psicológico da pessoa fica tão abalado que talvez o dinheiro não conte tanto, mas é uma forma de punição. Na verdade, assim, o valor dos danos morais, eles são para esse critério, que é o punitivo, pedagógico e preventivo. Para realmente recompensar a pessoa, né? Sim, claro, deve ser. A pessoa tem que ser recompensada de alguma forma. Só as mulheres sofrem assédio? Não. Inclusive, aquele dado que eu dei no início da entrevista, de 52% das mulheres ativamente, financeiramente, que estão trabalhando, né? Que eles consideram esse dado para poder considerar no ambiente de trabalho, né? O assédio moral sexual. É um dado da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Eu confirmei aqui. E aí, o que acontece? Esse é um dado sobre as mulheres, mas o assédio existe de homens sofrendo assédio de mulheres. Uma diretora pela pessoa. Sim. Às vezes o homem é casado, ela pode colocar ele no horário noturno para trabalhar, provocar situações de ciúmes. Existem várias situações que podem acontecer por parte também de uma mulher. De humilhação, às vezes, de constrangimento. E a pessoa fica, às vezes, sem saber, né? Como reagir com uma advogada associada do escritório, com uma advogada empregada, mas ela que é a diretora do escritório. Existe de mulher para mulher, existe de homem para homem. O sexual, entenda, é um ato contra a liberdade sexual, ou a liberdade da pessoa. A pessoa, na verdade, vai estar ali inibida naquela situação, sem saber como conduzir. É muito complicado e a gente precisa realmente começar a divulgar materiais como esse. É muito interessante você ter essa iniciativa. Sabe que em transportes, em vários outros lugares, tem muita história de ônibus, gente. Você vai na internet e fala assim, mulheres sendo assediadas em ônibus. Não é uma brincadeira, gente. Não é. É uma realidade. São dados. Às vezes estamos em situações de privilégio que não passamos por isso. A gente não, e não por estarmos nessa situação de privilégio, não devemos ter pelo menos empatia. Enxergar. A gente tem que ter essa consciência social. Verdade. Consciência social. E não deixa de ser um ato de amor. Você dá o braço para, às vezes, só ouvir aquela pessoa que passou por aquele assédio. Porque, assim, muitas pessoas, existe uma questão de ter vergonha de ter sido assediada. Que às vezes você vai contar pra uma amiga ou pra um amigo que você foi assediada, aí fala assim, você deu ousadia? É assim mesmo. É assim mesmo. Então, existe uma cultura, que aí é o que eu digo, a cultura já tá que eu falei, que é enraizada, e que não sei muitos anos pra gente sair disso, de que como se a vítima fosse a responsável por aquilo. A vítima é que provocou aquilo, que é a mesma coisa do estupro. É a cultura do estupro. Saiu de short curto é
porque tava querendo. E não é. Então, assim, isso é muito sério. E eu fiquei feliz por ela ter aceitado o meu convite, porque essas pautas de diversidades que eu venho fazendo, porque assim, só de você conviver, de ouvir alguma outra pessoa, de estar sendo noticiado sempre, acaba despertigamente. A gente não ligava, não tinha tanto interesse, e eu acho de suma importância. A gente tem que saber, tem que debater, tem que ser falado, para evitar que aconteça mais coisas e deixe impune mesmo. Então, A banalização, né? Como se isso. fosse normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. É só uma brincadeira. É muito Não mimimi. As pessoas falam assim, é tudo é mimimi, não é? muito gente? mimimi. Nunca teve isso. Bom, nunca teve isso porque tem poucos anos que as mulheres estão no mercado de trabalho.